Deus está presente, meus amigos. Meus amigos, venho com um vídeo novo hoje. Antes de entrar propriamente no vídeo, eu gostaria de fazer algumas considerações. Meus amigos, muitas vezes nós estamos com dores, com alguma moléstia, algum problema de saúde, e esse fato se torna muitas vezes um fardo nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que estão com a gente. Mas, meus amigos, nós temos uma atitude, às vezes, de não ter paciência com aquilo, né? Com as dores. Às vezes a pessoa está com uma dor na coluna, uma dor na perna, no braço. A gente acha que é o fim do mundo. A gente acha que aquilo é uma coisa demais. E conforme a dor, o problema, às vezes tem que fazer uma pequena cirurgia. Conforme o problema, muitos chegam a blasfemar, a reclamar com Deus, a falar coisas que não deve, e muitas situações, meus amigos, principalmente nos momentos de dor física, né? E acontece isso muito com as pessoas. Outro caso também, às vezes nós temos que ir na rua, pagar conta, fazer alguma coisa, aí nós reclamamos que nós não queremos ir, e reclamações, assim, coisas banais, meus amigos. Você pode ir de bicicleta, você pode ir de moto ou de carro, quem não tem um corpo bom, vai a pé. Se não pode, pega um circular. Então, meus amigos, essas pequenas coisas mostram a nossa falta de gratidão. Pequenas coisas, muitas vezes, certas dores que nós temos, certos problemas, a gente acaba pesando quem está do lado também com esses problemas, às vezes. Quando a dor chega, principalmente a dor física, ficar nervoso, dar trabalho para os outros, não vai adiantar nada, só vai agravar o problema, né? Então, meus amigos, em cima dessas pequenas considerações que eu estou fazendo aqui, vamos entrar no vídeo agora. Em 1939, na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais, nasceu Jerônimo Mendonça Ribeiro, né? Jerônimo Mendonça Ribeiro, mais conhecido como o Gigante Deitado. E Jerônimo Mendonça tinha outro apelido, Tarzan, que era um homem muito robusto. Jerônimo Mendonça, meus amigos, quando fez 20 anos de idade, ele foi atacado por uma moléstias grave. Ele ficou com o corpo paralisado do pescoço para baixo. E, não obstante, meus amigos, mais em seguida, ele ficou cego. Ficou numa cama, entrevado numa cama. E, além disso, tinha problema no coração. E Jerônimo Mendonça tinha dores fortes no peito, que eram acalmadas, meus amigos, mas com alguns remédios que acalmava, mas não curava. E o caso dele, meus amigos, pelos médicos, foi diagnosticado que não tinha jeito, né? Não tinha condição. E nisso ele tinha apenas 20 anos de idade. Daí você vai, meus amigos, calculando e vendo o que eu disse para trás. Vai percebendo. E Jerônimo Mendonça fez o que com aquele sofrimento? De ficar paralisado, do pescoço para baixo, cego, com fortes dores no peito, que os remédios apenas aliviavam um pouco. Mas a dor era companheira dele 24 horas por dia. Pensa bem. Pensa a situação, você cego, entrevado numa cama, ainda com dores no peito. Meus amigos, é demais, né? É demais. A gente pensa bem, se põe no lugar de uma pessoa dessa. E Jerônimo Mendonça, meus amigos, ele trabalhou durante 30 anos nessa situação. Jerônimo Mendonça escreveu livros, fundou creches e centros espíritas. E Jerônimo Mendonça, além de escrever os livros também, ele era palestrante. Arrumaram uma Kombi velha para ele,
E ele começou a rodar o Brasil dando palestras. Jerônimo Mendonça, meus amigos, ele ainda arrumava tempo para rir, para conversar. Aí eu te pergunto como? Como uma pessoa vai rir? Cego, do pescoço para baixo, paralisado e com dores no peito, tomando remédios que aliviavam um pouco aquelas dores. A dor era a companhia dele 24 horas por dia. Aí como uma pessoa dessa arruma tempo para isso? Para fazer tudo isso que ele fez durante 30 anos. Né? Quer dizer, ele pegou limão bem azedo e fez uma limonada. Meus amigos, isso que eu estou contando sobre Jerônimo Mendonça é um breve resumo. A história dele é bem rica, né? Eu estou fazendo aqui um breve resumo para que o vídeo não fique longo. Né? Aí durante esses 30 anos, dos 20 aos 50, porque Jerônimo Mendonça ele desencarnou com 50 anos de idade, mas dos 20 aos 50 anos, com 20 anos, assim que ele passou dos 18 para 19 para 20, ele já foi atacado, meus amigos, por essas moléstias, que nada mais eram que um resgate. E o espírito Jerônimo Mendonça, ele sabiamente pegou esse sofrimento e reverteu a favor dele. Por que a favor dele? Será que eu ficaria quietinho? Eu concordaria com aquele sofrimento? Ainda faria o que ele fez? Ele pegou aquele sofrimento e transformou em bênção. Trabalhando, dando palestra para o Brasil inteiro dentro de uma Kombi. Os amigos de Jerônimo Mendonça arrumaram essa Kombi velha para ele, né? E a cama, adaptaram a cama para ele. Ele ia dar palestra nos lugares na cama. Pensa bem, meus amigos. E a dor ali, ó. Ali. Ele tomava os remédios. E o coração dele, como se diz assim, estava por um fio. Dores no peito. E outras coisas mais, meus amigos. E esse espírito, essa pessoa, arrumava ainda tempo para sorrir, para dar palestras, para dar ensinamento. Aí eu te pergunto, às vezes você está com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, e você faz aquele cavalo de guerra. Muitos blasfemam contra Deus, que Deus não é justo. Reclama. Pensa bem a situação dessa pessoa. Ele desencarnou em 1989, meus amigos. E num desses episódios na vida de Jerônimo Mendonça, ele teve uma conversa com um espírito Dr. Fritz, muito conhecido aí no meio espiritual. E Dr. Fritz falou para Jerônimo Mendonça: Jerônimo, você é o homem dos Cs. Calma, karma e cama. De uma forma até brincalhona, né? Que é verdade. Ele tinha muita calma. Ele estava na cama e ele tinha um karma, né? E posteriormente, meus amigos, numa pesquisa mais aprofundada, foi constatado, né? Por meios de, como que eu vou dizer para vocês, de pesquisa espiritual, Jerônimo Mendonça tinha muitos resgates, né? Muitas coisas a ser resgatada, né? E ele sabiamente, meus amigos, ele aproveitou-se. Ele pegou aquele karma, aquele sofrimento, né, que ele teve nessa vida, né, fruto, né, de decisões do passado equivocada, de erros graves do passado, né? Ele pegou essa situação, como eu disse dos limão, né, fez uma limonada. Ele se aproveitou sabiamente, né, para diminuir a sua dívida espiritual. E viveu dos 20 aos 50 anos com esses problemas, com essas moléstias, né? Mal sabia ele, quando ele nasceu de pequeno, que quando ele chegasse aos 20 anos, ele ia passar por isso, né? Viajando o Brasil aí, ó, fazendo esse trabalho, né? Mostrando, tipo assim, olha, eu tô nessa situação. E vocês, por coisinha pouca, vocês fazem um cavalo de guerra, né? Pensa bem, se põe no lugar de uma pessoa dessa. Ficar na cama durante 30 anos, meus amigos, imobilizado, cego e com dores no peito, pensa bem, 24 horas por dia durante 30 anos é muita coisa, meus amigos. Só que o karma dele, né, era muito grande, meus amigos. Ele tinha muitas dívidas altas no passado, né?
E o que aconteceu com Jerônimo Mendonça, né? Jerônimo Mendonça foi visto em espírito, me parece por Chico Xavier. E nessa visão que Chico teve de Jerônimo Mendonça, ele estava bem e feliz, né? E ele olhou para Chico e disse: estou livre como um pássaro. Com aquele ar de felicidade. Porque aquela moléstia, meus amigos, é no corpo físico. O corpo espiritual, ele é são. O corpo espiritual não tem essas deficiências. Esse problema é o físico. E foi dado, meus amigos, essa missão, esse resgate para Jerônimo Mendonça pelos débitos do passado, né? E ele sabiamente se saiu bem, né? Usando aquele corpo com problema de cegueira, né? Imobilizado numa cama e com fortes dores no peito, né? Ele usou para conseguir ali, né? Abater um pouquinho da dívida, né? Do passado. A história de Jerônimo Mendonça nos mostra, meus amigos, que nós muitas vezes reclamamos por pouco. A pessoa tiver com uma dorzinha, pronto, né? Faz aquele cavalo de guerra, e muitos, com perdão da palavra, por causa daquelas dores, às vezes, um problema na coluna, nas costas, coisa, inferniza, perdão da palavra, os outros que estão em volta. Mas não olham, meus amigos, você vê esse exemplo de Jerônimo Mendonça. Que situação, né? E até pela sua complexidade, ele era um homem grande, né? E tinha o apelido de Tarzan, né? Mas ele ficou conhecido mesmo no Brasil como o gigante deitado, que serve de exemplo para todos nós, né? Uma pessoa que pega 2 limão bem azedo e faz uma limonada, né? É muito difícil, né? Meus amigos, esse é um breve resumo, né? Dessa história, né? É um resumo bem pequeno, né? Aconteceram muitas coisas, né? Muitas particularidades, né? Na vida de Jerônimo Mendonça, né? Eu procurei fazer aqui um resumo, né? Mas peguemos o exemplo dele, né? Para aceitar muitas vezes, né? Muitas dores, muitas coisas que acontecem na vida da gente, serve até para burilar o nosso pensamento, a nossa maneira de ser, né? Muitas vezes, meus amigos, a gente tem que ter resignação. Porque muitas vezes não adianta você querer nadar contra a corrente, né? Jerônimo Mendonça não nadou contra a corrente. Ele foi a favor da corrente, né? Porque se ele se revoltasse, o que ia ser dele, né? Ele se aproveitou para se elevar espiritualmente com aquele problema. E nós temos que fazer isso. Muitas vezes o silêncio, né? Silencia. Às vezes é a melhor coisa, né? Os amigos, termino aqui, para esse vídeo não ficar longo, usando esse exemplo, né? Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, serve de exemplo para todos nós. Muitas vezes estamos sofrendo, né? E nós achamos que o nosso sofrimento é maior que tudo, né? Às vezes até muitas pessoas blasfemam contra Deus, mas não vê que tem coisas aí muito pior, meus amigos. Tem coisas muito pior aí atrás. E nós temos que ter fé, né? Resignação. Meus amigos, termina esse vídeo aqui, deixando um forte abraço e viva Sananda!